Nessa carreira, nós vamos fazer pontos altos fechados, não vamos pôr intervalo de correntinha. Nós vamos começar aqui, nesse primeiro espacinho de 2 correntinhas. Nós vamos fazer essa parte aqui dessa maneira, essa parte lateral vai ser assim. Aonde tiver o espaço de 2 correntinhas, nós vamos colocar 2 pontos altos. Aonde tiver ponto alto, vamos colocar ponto alto. E vai seguir normalmente até aqui. Vamos começar. Aqui eu vou pegar o meu fio, vou passar por dentro do espacinho, né, das 2 correntinhas. Vou dar um nozinho, deixa um pedacinho de linha, não precisa ser muita coisa. Dá aquela apertadinha pra não soltar e vamos subir 2 correntinhas. 1, 2. Já dá a altura do primeiro ponto alto, já tá contando aqui como primeiro ponto alto. Vamos fazer mais um ponto dentro do espacinho de 2 correntes. E vamos ficar com os 2 pontos altos dentro do espacinho. Nos próximos 2 pontos altos, vamos fazer um ponto em cima de cada ponto. Ficamos com 2 pontos altos. Temos 4 pontos altos. Aqui, 2 pontos dentro do intervalo das correntinhas e um ponto em cada ponto. No próximo espaço, vamos colocar 2 pontos altos. 1, 2. No próximo grupinho de 2 pontos altos, vamos colocar um ponto alto em cima de ponto alto. E já vamos escondendo o nosso fio. Aqui mais um ponto. E ficamos com os pontos fechadinhos aqui, ó. Cada espacinho, nós vamos colocar 2 pontos altos. Aonde tiver ponto alto, a gente coloca um ponto alto. E a gente vai fazer até chegar nesse último espacinho. Eu vou fazer os meus, quando eu chegar aqui nesse último espacinho, eu volto com vocês. Prontinho, finalizei aqui a minha lateral. Agora, nós vamos entrar nesses 5 grupinhos. Se a gente seguir fazendo 2 pontos altos no intervalinho das 2 correntinhas e um ponto alto em cada ponto alto, nós vamos ficar no total de 200 pontos. Porém, não vai dar certo pra gente poder fazer o nosso bico de acabamento. Então, eu preciso de mais 8 pontinhos. Então, nós vamos fazer uma adaptação. Nesse primeiro grupo aqui, nós vamos fazer os pontos altos normal e vamos fazer um aumento no último ponto. Então, a gente vai fazer assim. Vamos fazer aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Então, nós vamos fazer 9 pontos altos e no 10º ponto a gente vai fazer um aumento. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E no último ponto desse grupinho, nós vamos fazer um aumento. Colocar 2 pontos no mesmo ponto. Ficamos aqui com o nosso aumento. Agora, nesse intervalo, vamos colocar 2 pontos altos.
1 e 2. Nesse próximo grupinho, nós também faremos o aumento. Nós vamos precisar de 4 aumentos, então, nós vamos fazer assim. Nesse primeiro, a gente faz o aumento no último ponto, e nesse segundo, a gente faz o aumento no último ponto. Esse daqui vai ser a repetição desse daqui, então, eu vou fazer o meu e volto com vocês. Prontinho. Então, vamos lá. Nesses 2 primeiros pontos, nós fizemos o aumento. Começamos aqui, nesse primeiro ponto, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10º ponto, nós fizemos o aumento, então, nesse grupinho aqui, nós ficamos com 11. Aí, fizemos 2 pontos altos aqui no espaço de 2 correntinhas, e repetimos a mesma coisa aqui. Fizemos 9 pontos, um ponto em cima de cada ponto, e no 10º ponto, nós fizemos o aumento, e aqui também ficamos com 11 pontos. Vamos fazer 2 pontos nesse intervalo de correntinhas, e nesse daqui nós não teremos aumento. Então, nós vamos fazer 9 pontos, 10 pontos, na verdade, sem nenhum aumento. Aqui, nesses 2 primeiros, nós ficamos com 11. Nesse daqui, nós vamos ficar com 10. Então, vamos lá, eu vou fazer esse daqui com vocês. No espaço de 2 correntinhas, colocamos 2 pontos altos. 2. E agora, no grupinho, vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto. E não vamos fazer aumento no último ponto. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sem fazer o aumento, nós já vamos aqui para o intervalinho de 2 correntinhas e vamos fazer nossos 2 pontos altos. 2. Fizemos os 2 pontos altos. Agora, nesses 2 próximos grupinhos, nós faremos um aumento aqui no final e um aumento aqui nesse final. Vai ser igualzinho esses 2 primeiros. Então, eu vou fazer esses 2 e volto com vocês. Chegamos aqui novamente na parte lateral, a parte reta do nosso trabalho. Nós vamos fazer novamente 2 pontos altos no intervalinho aqui de 2 correntes e um ponto alto em cada ponto alto. Aqui, nós vamos colocar 2 pontos altos, um ponto alto em cada ponto alto. E a gente vai seguir essa repetição até aqui. Eu vou fazer esses 2 primeiros aqui com vocês e depois a gente vai continuar o nosso trabalho. Então, aqui nesse primeiro intervalinho de 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. 1 e 2. Nesse grupinho de 2 pontos altos, eu vou colocar um ponto alto em cima de cada ponto alto. Então, tenho aqui o primeiro, faço um ponto alto, e no segundo, mais um ponto alto. E aí, a gente vai fazendo a nossa carreira de pontos fechados. Então, a gente vai repetir até chegar aqui nesse último intervalinho. Quando chegar no último intervalinho, eu volto novamente com vocês. Prontinho, finalizamos aqui a nossa lateral, a parte reta do nosso trabalho. Agora, nós vamos novamente entrar aqui na parte oval. Na parte oval, essa parte vai ser feita igual ao outro lado. Então, aqui a gente, nesses 2 primeiros grupinhos aqui, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos, um ponto em cima de cada ponto, e nesse último ponto, nós vamos fazer um aumento. Vamos colocar 2 pontos altos aqui nesse intervalo de 2 correntinhas,
E vamos fazer novamente 9 pontos altos e no último ponto a gente vai colocar 2 pontos altos, fazendo o nosso aumento. Nesse daqui do meio, nós não colocaremos aumento, então, nós vamos fazer os 10 pontos altos sem aumento. Vamos colocar 2 pontos altos aqui nesse intervalo de 2 correntinhas, e nesses dois últimos, nós faremos aumento no último pontinho. E aí, nós vamos ficar no total de 208 pontos altos, que vai ser a quantidade certinha pra gente fazer o nosso bico de acabamento. Então, vamos fazer a mesma repetição dessa lateral aqui. Vocês vão, eu vou fazer aqui, vocês façam aí, depois vocês conferem o tanto de pontos e tem que ter exatamente 208 pontos. Eu vou fazer aqui, quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, já fiz um pontinho aqui, agora eu vou fazer o ponto de aumento. Chegamos no finalzinho da nossa carreira de pontos fechados. Agora, vamos contar 2 correntinhas de baixo para cima. Na segunda corrente, eu introduzo a agulha, puxo o fio e faço o nosso ponto baixíssimo. A gente vai cortar o fio e vamos arrematar. Deixa eu achar a minha tesourinha e já volto com vocês. Aqui, ó, já cortei, já achei minha tesourinha. Eu vou cortar o fio aqui, não precisa deixar muita coisa. Vou puxar o fio, vou dar aquela puxadinha pra dar a ajeitadinha dele e vou vir aqui pegando por trás as 2 alcinhas do próximo ponto alto e vou puxar o meu fio pra trás. Eu faço o meu arremate, eu faço assim e dá certinho, mas aí vocês podem fazer da maneira que vocês acharem melhor, que vocês se sentirem mais seguros, né? Eu vou passar mais uma vez, eu pego pra frente, depois eu puxo pra trás novamente. Aí puxo tanto de vezes que vocês quiserem. Eu vou puxar aqui. E aí, quando nós viermos na próxima carreira, a gente vai reforçando, passando por cima dele, e o fiozinho que sobrar, nós vamos cobrindo, e se sobrar muito fio, aí você só corta a pontinha e tá perfeito. Vou passar mais uma vez aqui pra frente e pra trás. E pronto. Quando vier com a próxima carreira, a gente vai esconder e arrematar bem bonitinho. Agora, nós vamos voltar pro vermelho e vamos começar com o biquinho de acabamento. Eu vou virar meu trabalho porque eu não gosto de começar aonde eu terminei, então eu venho pra esse lado aqui. Vamos começar aqui, ó. Nesse primeiro intervalinho aqui, que nós colocamos 2 pontos altos, no primeiro ponto alto do intervalinho, nós vamos introduzir o fio vermelho. Puxo ele pra frente e faço aquele nozinho. Não precisa deixar muita linha, dá aquela apertadinha pra deixar ele firme. E vamos subir 2 correntinhas. Subindo 2 correntinhas, 1, 2, nós vamos fazer agora a sequência de 7 pontos altos. Então, nós vamos trabalhar com grupinhos de pontos altos. Então, vamos lá, já fizemos as 2 correntinhas que equivalem o primeiro ponto alto, então, vou fazer mais 6 pontos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5,
e 6 pontos altos. E nós já escondemos nosso fio aqui atrás. 6 pontos altos e mais as duas correntinhas que nós começamos aqui. Então, total são 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos fazer uma corrente de separação e vamos fazer mais o próximo grupinho de 7 pontos altos. Fiz a minha correntinha, agora eu vou dar a laçada e vou pular um ponto de base. Então, eu pulo um ponto, no seguinte eu faço 7 pontos altos, um ponto em cada ponto seguinte. Vamos completar os nossos 7 pontos para fazer o nosso próximo grupinho de 7 pontos. Fiz aqui. Dois, quatro, seis, 7 pontinhos. Vou fazer uma correntinha de separação, pulo o próximo ponto e no seguinte eu faço novamente os 7 pontos altos do nosso próximo grupinho. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Nós vamos fazer essa sequência até chegarmos mais ou menos aqui, porque quando a gente chegar aqui nessa curva, vai ter uma pequena mudança. A gente vai acrescentar uma correntinha a mais. Então, vamos fazer aqui essa nossa lateral, eu vou fazer aqui, vocês façam aí, e quando a gente chegar aqui, eu volto com vocês. Prontinho, eu voltei aqui, ó. Aqui, nessa nossa primeira lateral, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos com 7 pontos altos. E nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 intervalos com apenas uma correntinha de separação. Agora, nós vamos fazer aqui a parte oval do nosso tapete. Na parte oval do nosso tapete, nós colocaremos duas correntinhas de separação. Precisa colocar as duas correntinhas, porque para o nosso tapete não ficar virando assim, né? Então, nós vamos fazer aqui, ó, 7 espacinhos nessa parte oval com duas correntinhas de separação. Então, vamos lá, fazer o nosso primeiro quadradinho com duas correntinhas. Ó, faço duas correntinhas e nós vamos continuar pulando um ponto de base. Não vamos pular dois, nós vamos continuar pulando um. No próximo ponto eu venho aqui e faço um ponto alto e vou seguir fazendo os 7 pontos altos correspondente ao nosso grupinho. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mais uma vez, a gente vai colocar duas correntinhas, porque nós estamos aqui na parte oval, e vamos pular apenas um ponto de base. No próximo, vamos fazer um ponto alto e vamos seguir até completar os 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Olha só como vai ficar.
aqui, ó, nós já fizemos, vai ser aqui, ó, esse espacinho com duas correntinhas vai começar aqui nesse primeiro grupo desse detalhe aqui que tem 5, né? Então, nós vamos precisar, nessa parte oval aqui, nós vamos ficar com 7 espaços com duas correntinhas de separação. Nós já fizemos 2 aqui, então, vamos fazer os 5, eu vou fazer os outros 5, e quando eu tiver no último, eu volto com vocês. Prontinho, voltei aqui com os nossos 7 espacinhos separados por duas correntinhas na nossa parte oval, e olha como que fica certinho aqui, ó, tá vendo? Ele não fica virando, fica certinho aqui. O tapete fica bem perfeitinho, assim, na parte reta. Então, vamos conferir aqui, ó. Nós começamos aqui, ó, nesse primeiro grupinho, né? Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Terminamos aqui no último grupinho. Não foi exatamente no mesmo lugar, mas ele está aqui. Temos os nossos 7 espacinhos separados por duas correntinhas. Agora, a gente vai novamente para a lateral. Nessa lateral, que é a parte reta do nosso trabalho, nós vamos voltar a fazer uma correntinha de espaço. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer aqui, ó, uma correntinha e continuar fazendo o grupinho com 7 pontos altos. Então, eu vou pular o primeiro ponto, vou pular esse ponto aqui e venho no próximo e faço os meus 7 pontos, um em cada ponto, correspondente ao nosso próximo grupinho. Então, vamos lá, fiz o primeiro, vou fazer mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais um ponto para completar 7. Completei 7 pontos. Fizemos os 7 pontos, vamos fazer uma correntinha de separação. Vamos pular um ponto de base e no próximo vamos fazer mais um grupinho com 7 pontos. Então, vamos lá. O primeiro, o segundo, terceiro ponto, e já vamos escondendo o nosso fiozinho aqui, ó, tá vendo? A gente já vai escondendo ele, ó. A pontinha que sobrar, a gente corta pra deixar bem escondidinho, arrematadinho, bem bonitinho. 4 pontos, 5, 6, e vamos fazer o 7º ponto. Aqui, ó, a nossa lateral. Vamos lá. Ele tá meio emboladinho assim, mas nas próximas carreiras ele vai ficar bem certinho. Então, nós já fizemos aqui 2 espacinhos com uma separação, com uma correntinha de separação. Nessa lateral aqui, a gente vai fazer esses quadradinhos completos, né? Na lateral que a gente começou, quando chegar lá eu vou explicar pra vocês. Então, a gente vai precisar completar, vamos chegar mais ou menos até aqui, por aqui mais ou menos. Nós teremos que ter 6 espacinhos com apenas uma correntinha. Então, nós fizemos 1, 2 e vamos fazer mais 4. Quando eu fizer esses 6 completinho, eu volto aqui com vocês. Não tem segredo nenhum, vocês vão fazer agora. A gente terminou de fazer esse grupinho aqui com 7 pontos, vocês vão fazer uma correntinha, pular um pontinho de base, fazer os 7 pontos, pula um ponto de base, separa com uma correntinha e vai até chegar aqui, completando os 6 espacinhos com uma correntinha de separação. Eu vou fazer o meu aqui, vocês façam aí, e daqui a pouco a gente volta para continuar junto.
Prontinho, terminei aqui os meus 6 espacinhos com uma correntinha de separação. Vamos lá conferir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fizemos 6 espacinhos com uma correntinha de separação. Desculpa. Nós chegamos aqui novamente na parte oval do nosso tapetinho. Nós vamos voltar a fazer as 2 correntinhas. Então, aqui desse lado também, igualmente ao outro, nós teremos 7 espacinhos com 2 correntinhas de separação. Vamos fazer aqui, ó, vai o primeiro, aí a gente vem até aqui e nós temos que ter 7 espacinhos com 2 correntinhas de separação. Vamos fazer aqui o primeiro. Já fiz aqui o primeiro grupinho com os nossos 7 pontos. E agora, vamos colocar 2 correntes. E vamos continuar pulando um ponto de base. A gente não muda essa parte, a gente só muda a parte da quantidade de correntinhas. Então, já fizemos o nosso primeiro espacinho com 2 correntes. Nós vamos precisar fazer 7. Vou fazer aqui os 7 pontos altos, o grupinho com 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2 correntinhas, pula um ponto de base, pulamos o ponto de base, no próximo a gente faz um ponto alto. E aí, vamos seguir fazendo até completar os 7 pontos altos do nosso grupo. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. 7 pontos altos e vamos fazer novamente a correntinha, as 2 correntinhas de separação, pulando um ponto de base. Aí, a gente vai lá no próximo ponto e continua fazendo o grupinho com 7 pontos. Então, eu vou terminar aqui, quando estiver chegando aqui, no finalzinho, eu volto com vocês. Lembrando que nós já fizemos 3 espacinhos, separados por 2 correntinhas, então teremos que fazer mais 4, tem que ter mais 4 aqui. Quando nós fizermos o último grupinho depois dos 2 pontos, das 2 correntinhas de separação, eu volto aqui com vocês, tá? Eu vou fazer o meu aqui e vocês façam o de vocês aí, tá bom? Prontinho, cheguei aqui no finalzinho. Agora, vamos conferir, né? Quantos espacinhos nós ficamos. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Chegamos aqui no final. Ficamos com os nossos 7 espacinhos com 2 correntinhas de separação. Agora, chegamos aqui, ó. Eu fiz os 2, 4, 6, 7 pontos de base. E vou fazer agora uma correntinha. Sobrou apenas um pontinho, que é o pontinho que a gente vai pular. E vou aqui contar na segunda correntinha, contando de baixo pra cima, eu introduzo a agulha e faço o ponto baixíssimo pra finalizar essa carreira. Fiz o ponto baixíssimo, finalizamos a primeira carreira do nosso bico de acabamento. Então, vamos lá. Nós começamos aqui, né? Nesse primeiro grupinho aqui, o primeiro ponto foi colocado nesse primeiro pontinho desse primeiro intervalo. Então, nós fizemos aqui, ó, a partir desse ponto, nós fizemos 5 espaços com uma correntinha de separação. Desse lado, nós ficamos com 6. Aqui, nós vamos sempre finalizar com o primeiro
o primeiro espaço da nossa parte reta. Então, a gente sempre vai terminar com... A gente vai ficar aqui com um a menos do que esse lado, porém, a gente faz ele aqui. Então, toda vez a gente vai fazer 5 aqui e 6 desse lado aqui, né? Mas a gente vai finalizar o sexto aqui. Então, vai dar certinho. Nas duas laterais, nós teremos 6 biquinhos de acabamento, que são equivalente a esses 6 espacinhos do grupinho dos 7 pontos separados com apenas uma correntinha. Então, nessa lateral e nessa lateral serão 6. Nós vamos finalizar assim. E nessa parte oval, nós teremos 7 espacinhos com 2 correntinhas, que vão ser os 7 biquinhos de acabamento. Então, nós teremos 7 aqui nessa lateral, teremos 7 nessa lateral não, nessa parte oval. Nas partes ovais, nós teremos 7 biquinhos de acabamento. E nas partes laterais, na partinha reta, nós teremos 6. Então, teremos 6 aqui são 12. Mais 7 aqui e 7 aqui, teremos 14. Então, nós teremos o total de 26 biquinhos, o tapete inteirinho. E aquele aumentinho que nós fizemos aqui, ó, nessa partinha aqui, ó, do nosso grupinho dos 10 pontos, esse aumento que tivemos aqui no primeiro grupinho, no último pontinho, no segundo grupinho, no último pontinho, nós fizemos aumento nesses 2 primeiros. Nesse do meio não fizemos, e nesses 2 últimos nós fizemos também, ó, um aumento aqui nesse último, no último ponto, e outro aumento aqui nesse último ponto. Nós fizemos isso nessa parte oval, nessa ponta, e fizemos nessa daqui também. E ficamos com o total de 208 pontos na cor cru, que deu certinha a divisão dos nossos pontos. Então, o tapete seguindo essa sequência, né? Os pontos certinho aqui, os 208 pontos no cru, nós vamos conseguir fazer o tapete certinho, com a quantidade de biquinho certinho nas duas laterais e nas 2 pontas da parte oval. Então, nosso tapete, ele vai ficar perfeitinho. Então, vocês conferem aí, vamos conferir aqui. Eu terminei aqui, né? Então, vou deixar esse daqui por último, que a gente fez por último. Então, vamos contar a partir desse daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 espacinhos no total. Então, teremos 26 biquinhos distribuído certinho no nosso tapete. Ele tá um pouquinho assim, ó, aqui tá um pouquinho, mas conforme a gente for fazendo as próximas carreiras, ele vai ficar bem certinho, bem retinho, vai ficar perfeitinho pra gente colocando assim, ó, na parte plana, ele vai tá bem certinho. Então, vamos começar a próxima carreira, que será assim. Nós finalizamos aqui, né? Fechamos com um ponto baixíssimo. A gente costuma andar um pontinho com ponto baixíssimo. No próximo ponto, a gente faz o ponto baixíssimo, né? E aí, subimos as correntinhas normalmente e continuamos o nosso trabalho. Mas, eu gosto de fazer assim. Fechamos aqui no último pontinho, nas correntinhas, com um ponto baixíssimo. Eu vou dar uma largadinha nele aqui, vou deixar ele mais larguinho. Vou vir aqui, ó, atrás do nosso ponto, do próximo ponto, aqui, ó, tá o primeiro ponto, que são as correntinhas. No próximo ponto, eu venho aqui e pego essa correntinha aqui de trás do trabalho mesmo, que é atrás do trabalho, e a correntinha de trás do nosso ponto alto. Aqui ficou
a correntinha, a alcinha da frente, não a correntinha, a alcinha da frente. Nós temos as duas alcinhas aqui. Agora, eu tô pegando somente a de trás. Peguei a alcinha de trás, eu vou pegar esse fiozinho aqui, ó, e vou trazer pra trás. E vai ficar assim. Agora, eu vou vir aqui com a minha agulha e vou introduzir aqui, pegando a alcinha da frente e vou levar lá, pegando lá de trás também. Então, eu vou pegar as duas alcinhas, como a gente costuma fazer o ponto alto. Fiz aqui um pontinho e ele vai se transformar em um pontinho baixo. Tá vendo que coisa fofa? A gente sobe uma corrente e vai dar a altura certinha de um ponto alto, vai ficar bem parecido com um ponto alto. Então, acho que fica bem mais bonitinho, né? Ficar sem estar mostrando aquelas correntinhas de emenda, né? Então, nós fizemos aqui já o primeiro ponto alto. Nessa carreira de baixo, que acabamos de fazer, nós tínhamos 7 pontos altos de base. Agora, nós teremos 5. Então, a gente vai fazer assim. Pular o primeiro ponto, fazer 5 pontos seguidos e o último ponto a gente também vai pular. Então, já fizemos o primeiro, vamos para o segundo e seguir até completar os 5 pontos. 2, 3, 4 e 5 pontos. Agora, nós faremos assim nessa carreira. Nessa carreira serão 5 pontos altos, uma correntinha de separação e vamos fazer um ponto alto nesse intervalo de uma corrente. Então, vamos lá. Fizemos. Vamos fazer mais um ponto alto e vamos pro próximo grupinho de base, né? Dos 7 pontos. A gente vai para o primeiro ponto e vamos começar a fazer nossos pontos no próximo ponto, no segundo ponto de base. Então, nós fizemos 1, 2, 3, 4 e 5 pontos. Fizemos 5 aqui, ó. Tem o primeiro grupinho com 5, agora já fizemos mais um. Fizemos mais um grupinho com 5 pontos. Vamos fazer o quê? Uma correntinha de separação e pular o último ponto e vir aqui no espacinho. No espacinho, a gente faz um ponto alto e faz uma correntinha de separação. No próximo, vamos pular o primeiro ponto e vem aqui no segundo ponto e segue até completar 5 pontos altos de base aqui do nosso grupinho. Dessa segunda carreira do nosso biquinho de acabamento. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, fiz aqui já 2 motivinhos que já tá começando a fazer, já tá começando o nosso biquinho de acabamento aqui, ó. Então, a gente vai ter que fazer aqui, lembra que eu falei que o nosso primeiro pontinho sempre vai ser feito por último, né? Pra gente poder, mas teremos sempre 6 desenhinhos, 6 motivinhos, 6 biquinhos na parte reta do nosso tapete. Então, esse daqui é o primeiro que a gente vai fazer por último. Então, já fizemos aqui, vai ter 1, mas a gente vai fazer 5 aqui. Então, já fizemos 1, 2, aqui 3, 4 e 5. Esses 3 aqui, nós vamos fazer da mesma maneira que fizemos aqui. Vamos fazer aqui, ó, já fizemos os 5 pontos, a gente vai fazer uma correntinha, um ponto alto dentro do espacinho, uma correntinha e seguir fazendo 5 pontos. Vamos fazer por mais 3 vezes. Eu vou fazer esses 3 aqui, quando chegar aqui, que nós vamos chegar na parte oval, eu volto com vocês. Aqui, pessoal, voltei, já terminei. Aqui tem os 5 certinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, da parte reta. Agora, nós vamos vir pra parte oval do nosso trabalho. Aqui nós temos aqueles 7 espacinhos separados por 2 correntinhas. O que nós vamos fazer? Vamos começar a separar com 2 correntinhas também.
Então, aqui eu já fiz os meus 5 pontos, agora eu vou fazer 2 correntes. E vou seguir a mesma coisa, vou continuar fazendo um ponto alto aqui dentro desse intervalo de 2 correntes e vou fazer 2 correntes. E vou pular o primeiro ponto e fazer os 5 pontos igualzinho o que a gente vem fazendo agora, até agora. A única diferença é que a gente vai colocar na parte oval, vamos separar com 2 correntes, para o nosso tapete continuar ficando retinho, né? Para não virar, não ficar virando aquelas pontinhas lá. Aqui. Fiz os 5, aqui eu já fiz o primeiro, tá vendo? Já fiz o primeiro aqui, agora vamos fazer as 2 correntes. Lembrando que a gente sempre pula o primeiro ponto e o último ponto. Então, a gente vem aqui no intervalo de 2 correntes e fazemos um ponto alto, separado aqui pelas 2 correntes. Vamos fazer mais 2 correntes. E vir para esse grupo, pular o primeiro ponto, no segundo a gente coloca o nosso primeiro ponto alto e segue até completar 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Nós vamos fazer por 7 vezes, correspondente aos nossos 7 espacinhos. Nós já fizemos 2, então tem 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu chegar aqui no quinto pontinho, no quinto espacinho, eu volto novamente pra gente continuar fazendo junto. Prontinho. Já terminei aqui os meus 7 espacinhos. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, vamos voltar novamente a fazer a parte reta do nosso tapetinho. Então, a gente vai voltar a colocar apenas uma correntinha de separação. Então, nós vamos fazer com uma correntinha de separação por 6 vezes, aqui correspondente a esses 6 espacinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos fazer. Eu já fiz aqui, ó, uma correntinha de separação, venho aqui no espacinho de uma correntinha e vamos fazer um ponto alto e uma corrente. Venho aqui pro próximo grupo, pulo o primeiro ponto e venho no segundo. E a partir desse ponto aqui, ó, desse primeiro ponto que a gente fez, a gente faz até completar os 5 pontos. E a gente vai fazendo até chegar lá na ponta. Vamos fazer aqui a parte reta do nosso tapete com apenas uma correntinha de separação. Aqui, ó, uma correntinha, venho aqui no espaço de uma corrente, faço um ponto alto e faço uma corrente de separação. Então, nesses espacinhos de uma correntinha apenas, nós vamos fazer apenas uma correntinha de separação. Já fizemos 2 vezes, então, vamos fazer mais 4 para finalizar a parte reta. E depois a gente vai entrar novamente na parte oval do nosso trabalho. Então, eu vou fazer esses 4 aqui restantes e voltamos novamente para dar continuidade no nosso trabalho. Prontinho, finalizei aqui a nossa parte reta do nosso tapete e tá ficando lindo, né? Vamos novamente para nossa parte oval. Nossa parte oval, nós temos os 7 espacinhos com 2 correntinhas de separação. E aqui tem o último, que é o primeiro da nossa lateral, da parte reta, que a gente sempre faz ele por último. Então, vamos fazer o quê? Nós vamos fazer aqui esses 7 espacinhos novamente, tem as 2 correntinhas. Tem as 2 correntinhas, vamos colocar 2 correntinhas de
separação. Então, vou fazer nesse primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo. Esse 7, nós vamos fazer 2 correntes. 1, 2, e pula esse ponto e vem aqui no intervalo e faz um ponto alto. Fizemos o ponto alto, vamos fazer 2 correntinhas. Vamos pular esse primeiro ponto e vamos no segundo e fazer os 5 pontos. Os nossos 5 pontos altos correspondente ao nosso grupinho aqui dessa segunda carreira. 3, 4 e 5. Fizemos os 5 e vamos lá para as 2 correntes de separação. Um ponto alto nesse intervalo de 2 correntes. 2 correntes de separação. E próximo grupo, pula o primeiro ponto e vamos no segundo ponto, fazendo os nossos 5 pontos altos em cada pontinho aqui. Então, vamos lá. A gente já fez 2, vamos fazer mais 4. E quando chegar aqui nesse último, eu volto com vocês.